Olá, sejam bem-vindos ao podcast Tributação Sem Complicação, um programa da Câmara de Assuntos Tributários, a CAT, que é apoiada pela Federação do Comércio do Estado da Bahia. É um programa que visa trazer informação de qualidade, trazer uma informação de acesso a todos, buscando entender e facilitar a compreensão da tributação. A CAT é uma câmara temática da Federação, em que a gente discute a tributação do ponto de vista estadual, municipal e federal. E hoje nós temos o prazer e a satisfação, com a proximidade do início do prazo de entrega da declaração de imposto de renda, o nosso amigo e integrante da CAT, Daniel Queiroz. Daniel é contador, é empresário contábil e sócio da Asconta Assessoria Contábil, especialista de mão cheia sobre imposto de renda e também do Simples Nacional, e é conselheiro lá do CRC, foi diretor do sindicato do SESCAP, é uma pessoa que tem um amplo conhecimento sobre a matéria que nós iremos tratar aqui, sobre a questão do imposto de renda. E é em cima disso, Daniel, que eu te dou um boa tarde, um seja bem-vindo, e vai ser um prazer conversar com você sobre esse famigerado e temido imposto de renda, e para a gente desmistificar um pouco esse monstro que tanto amedronta, que tanto assusta os contribuintes em geral. Muito obrigado pela sua presença e que a gente tenha um ótimo bate-papo. Obrigado, Sérgio. Boa tarde a todos os presentes. Só ratificando, ex-conselheiro do CRC, não sou mais, fui conselheiro durante 8 anos e atualmente diretor do SESCAP Bahia. Maravilha, maravilha. Tá? Gostaria inicialmente de agradecer a CAT por esse convite. É uma Câmara que eu me sinto muito honrado em participar. Temos discutido muitos temas palpitantes, levando muitos benefícios à sociedade, e estamos aqui para contribuir para isto, levando um pouquinho do conhecimento das novas mudanças que vem aí do famigerado leão do imposto de renda. Exatamente. Tá chegando a hora, Daniel, da prestação de contas, né? Pois é. E a assessoria contábil é fundamental nesse momento agora, né? Para todos os empresários, não só empresário, como qualquer contribuinte, seja ele pessoa física ou jurídica. E a primeira coisa que a gente viu de mudança, pelo menos que a gente viu aí no bate-papo, surgindo na mídia, é a questão do prazo. Então eu queria que você começasse falando do prazo e a gente vai evoluindo o nosso bate-papo em relação ao assunto. Sim. Uma das grandes novidades foi a mudança dos prazos, que normalmente eles começavam a entregar a declaração entre os dias 28 de fevereiro, início de março e até o dia 30 de abril. Esse ano eles inovaram, disponibilizando o sistema a partir do dia 15 de março, e o prazo de entrega se estendeu até 31 de maio. Isso por quê? Porque com algumas novidades da declaração pré-preenchida, que vamos falar mais adiante, sim, ficou alinhado com a Receita e com os seus servidores, que seria o prazo hábil para que pudesse importar a declaração pré-preenchida com os dados remanescentes da declaração passada e as fontes pagadoras, entre outras informações que serão importadas na declaração pré-preenchida. Então ficou de 15 de março a 31 de maio. A 31 de maio. Após esse prazo, você entrega a declaração, mas tem que pagar multa. É uma multazinha, digamos assim, um tanto quanto salgada para aquelas pessoas que têm imposto devido, porque essa multa é de 1% do imposto devido ao mês, limitado a 20% do imposto devido. Não vamos confundir imposto devido com imposto a pagar. Sim. É imposto antes de abater as retenções, limitando-se a 20% do imposto devido e respeitando o limite mínimo de R$ 165,74. Então entregou em atraso, está devendo R$ 165. Entregou no dia 1º de junho, a 0h01, já está devendo a multa. Já está devendo a multa. A questão é o montante dessa multa, né? Exatamente. Então, a partir de agora, todo mundo fica atento para começar. E o ideal agora é que, em que pese começar a declaração, já é o ideal já ir catalogando esses documentos, né? Sim. Que a grande dificuldade que eu vejo meus colegas contadores é a reclamação dos contribuintes em geral, na dificuldade que os documentos vêm fracionados ou não vêm. Então, o ideal é já ir catalogando isso, separando isso de todas as fontes, para que possa dar a contabilidade, para que ela possa fazer uma boa declaração de imposto de renda, né? Por experiência própria, é isso mesmo que acontece. Infelizmente, a gente começa a fazer a declaração, sempre fica faltando um informe de rendimento, uma despesa médica, sempre um documento faltante, e isso atrasa muito o nosso trabalho. Entendi.
ao trabalho dos profissionais de contabilidade, não só dos contadores, mas a todos aqueles que preenchem a declaração. Agora vamos às novidades, né? Porque a gente teve a novidade do prazo, que acabou abastecendo, mas na verdade aumentou o problema na medida que aqueles que gostam de deixar por último vai continuar deixando por último, então o ideal é que todo mundo possa antecipar. Mas nós temos também novidades na questão da obrigatoriedade, não é isso? Sim, sim. Esse ano tem grandes novidades, na realidade, não só na obrigatoriedade. Teve novidade na obrigatoriedade, na ficha de preenchimento. Dentre a obrigatoriedade, a grande novidade foram para aquelas pessoas, aqueles contribuintes que aplicam em Bolsa de Valores. Sim. Que até então, até o ano passado... Que é sempre, só te interrompendo, é uma tributação complexa, ela é apartada, ela tem toda uma especificidade, não é isso? Sim, sim. Inclusive, é um apelo que eu faço aqui aos contribuintes que aplicam em bolsas, que procurem suas corretoras de valores para que dê a documentação completa, porque muitas vezes a pessoa aplica em bolsa, mas não tem controle nenhum. E para quem está fazendo a declaração, fica muitas vezes até impossível fazer os cálculos. Sim. Porque isso muitas vezes você tem que jogar num sistema de aplicação em bolsas. Para que você calcule o imposto de forma correta, verificar se foi recolhido o DARF, tudo isso. Então, o conselho que eu dou, sempre procure uma boa corretora de valores. A grande novidade nesse caso da obrigatoriedade de entrega foi para essas pessoas que aplicam em bolsa de valores. Que até o ano passado... todo e qualquer valor aplicado em bolsa já botava o contribuinte na condição de obrigatoriedade de entrega. Certo. Esse ano tem uma novidade. Se você fez operações de até 40 mil reais, em termos de, não é ganho, em termos de venda ou compra de ações, não estaria dentro da obrigatoriedade. Certo? Somente em comprar e vender até 40 mil estaria fora da obrigatoriedade. No entanto, aquelas pessoas que aplicarem em bolsa, mesmo com valor inferior a 40 mil, mas oferir o ganho tributável sujeito a imposto de renda, sim, esses continuam dentro da obrigatoriedade. Exemplificando, você fez uma operação de bolsa que em torno de 25 mil reais. Certo. Ele é pura ganho capital, porque até 20 mil está isento. Ok. Mas operou em bolsa, teve um ganho superior a 20 mil, inferior a 40, mesmo assim ele está obrigado, pelo fato de ter tido retenção de imposto de renda. Então tem muita especificidade nisso aí. O pessoal tem que estar muito atento a isso, né? Muito. Porque aí pode dar, lá na frente pode dar uma omissão de receita. Exatamente. E um alerta que eu também faço é que o imposto de renda ele é pago no momento do ato da venda. Então não adianta o que todo mundo faz de esperar o ano seguinte da operação para poder declarar e pagar o imposto. Não. Estaria em atraso. Estaria em atraso. Vai pagar com multa e acréscimo moratório. Funciona mais ou menos como ganho de capital de imóveis. Exatamente. Você tem que pagar logo na sequência. Você não tem que esperar a declaração do ano subsequente. Exatamente. Entendi. Isso é uma informação relevante. Outra coisa também que eu gostaria de falar mais adiante também é essa questão do ganho de capital. É muito corriqueiro as pessoas também deixarem para apresentar o ganho de capital no momento da declaração de ajuste anual, quando na realidade vai estar pagando o imposto com os acréscimos moratórios. Entendi. E o que mais você destacaria aí de obrigatoriedade, de novidade, Daniel? A grande novidade mesmo foi essa. Os outros critérios seriam quais? Quem teve rendimento superior a 28.500, quando é o valor, meu Deus, é 28.559, me parece. Deixa eu ver aqui, que eu não me recordo o valor exato. Certo. De rendimentos tributáveis. Sim. Certo? 28.559,70. Estava esquecido da fração. Quem teve rendimentos isentos superior a 40 mil, exemplo, a pessoa recebeu uma herança. Certo? É um rendimento isento. Perfeito. Certo? Então, as pessoas, não vai pagar o imposto, mas tem que declarar. Não vai pagar o imposto, mas fica na condição de obrigatoriedade. A gente acaba pensando assim, não, eu só não vou pagar o imposto, eu não tenho que declarar. São coisas distintas, São coisas distintas. São mais 8 critérios. Dentre eles tem também quem oferiu ganhos líquidos, sujeito à incidência de imposto de renda em ganho de capital. Quer dizer, você vendeu um bem, vendeu um carro, vendeu um imóvel e oferiu ganho de capital sujeito ao imposto de renda. 2022 foi até um ano atípico, porque muitas vezes teve ganho de capital em venda de veículo. Sim, porque houve uma valorização do veículo usado. Verdade. Então as pessoas não estão muito atentas a isso.
certo? Como eu digo, 2022 foi um ano atípico devido à pandemia, Perfeito. aos respaldos da pandemia. E com a queda na produção de veículos novos, os veículos usados ficaram valorizados. Exatamente. E muita gente passou a ter até ganho de capital na venda de veículos. Verdade. Sujeito, inclusive, a incidência, porque todo ganho superior a 20 mil reais ele é tributado. Ok? Outro critério que muita gente não se atenta é a questão dos pecuaristas, quem trabalha com atividade rural. Sim, que nós temos aí, a gente está falando para a Bahia todo, nós temos aí o pessoal lá do oeste da Bahia. Exato. Essa turma aí que trabalha forte no agronegócio, né? Exato. Então, se ele teve receitas de até R$ 142.798,50, também é um dos critérios de obrigatoriedade. Entendi. Abaixo desse valor, ele estaria dentro da desobrigatoriedade. Mas se ele teve rendimento superior a esse valor, ele teria que apresentar a declaração. Um outro também que as pessoas não se atentam muito são aquelas pessoas, aqueles contribuintes que tiveram a posse de bens superior a 300 mil reais. Não teve rendimento, mas teve a posse de bens. Sim. Seja ela por herança, seja ela de qualquer forma. E o montante ultrapassa os 300 mil, seja ela terra nua, está dentro da obrigatoriedade. Entendi. E uma outra também que acontece muito, que as pessoas deixam de apresentar e estaria também dentro do quadro de obrigatoriedade, são aquelas pessoas que venderam um imóvel e adquiriram outro no prazo de 180 dias, se beneficiando daquela lei 11 mil, alguma coisa, não me lembro do número da lei, né? Da isenção, certo? Por adquirir outro imóvel residencial no prazo de 180 dias. Então é outro critério também que estaria dentro da obrigatoriedade. Então, na verdade, você tem especificidades que o ideal é que as pessoas consultem seu contador de confiança, né? Sempre digo isso. Porque aí ele vai poder analisar a sua situação específica e enquadrar ou não na obrigatoriedade de declarar o imposto de renda, né? Sim, sim. Eu digo sempre, procure um contador. Eu sei que hoje, não fazendo crítica às faculdades, aos profissionais, eu sei que hoje muitas faculdades estão fazendo gratuitamente a declaração, mas uma coisa é uma declaração simplificada, uma coisa é uma declaração que tem uma certa complexidade. Então eu sempre digo o seguinte, procure um profissional contábil. É a pessoa apta a fazer esse tipo de trabalho. Perfeito. Afinal de contas, ele estuda para isso. Exatamente. E é um técnico para tal, né? Exatamente. Mas a gente avançando, Daniel, no nosso bate-papo, nós vamos falar um pouco das especificidades, mas da mesma forma que nós temos a declaração, nós temos o pagamento, mas o que interessa ao contribuinte é a restituição. Então, assim, fica todo mundo, principalmente quem é empregado, né, que tem a retenção na folha, que sofre logo a retenção e que paga o tributo lá na fonte, ele fica preocupado em como é que ele vai restituir. E aí eu queria aproveitar também essa questão da restituição para que você, lá com sua experiência do dia a dia, falasse um pouco quais são os gargalos que travam as restituições, os problemas da despesa médica, os problemas das pensões alimentícias, os problemas dos planos de saúde que acabam, quando são suportados pelo empresário, esse tipo de situação. Traz um pouco aí aonde são os pontos sensíveis e como o contribuinte evita cair na malha nesses pontos sensíveis. Vamos lá. Falando primeiro das restituições. Tem uma novidade grande desse ano. A restituição de imposto de renda ela tem algumas prioridades. Sim. Dentre elas, já existiam alguns critérios que nós podemos citar aqui. Pessoas com idade superior a 80 anos, os idosos. Pessoas com idade superior a 60 anos. Pessoas que detêm deficiência física ou moléstia grave. Uma outra novidade que foi feita há anos recentes. Profissionais da área de magistério, cujo principal rendimento é o magistério, também tem prioridade. E a grande novidade para esse ano, tiveram duas, que vai entrar também no grupo de prioridades. Sim. São aquelas pessoas que fizerem a declaração pré-preenchida, que a gente vai falar daqui a pouco. E aquelas pessoas também, que é uma outra novidade, que ao optar pela restituição via Pix, também entrariam na prioridade. Agora, eu gostaria de fazer um adendozinho nessa questão do Pix. O Pix para fins de restituição só é válido se for aquele Pix que tem a chave do CPF. Okay. Não pode ser celular nem CNPJ. Ou nem a Receita cruzar a informação e identificar de que aquele CPF é efetivamente do beneficiário. Exatamente. Final, talvez seja uma questão de banco de dados da Receita, porque o banco de dados que ela tem é o CPF do contribuinte. Ela não teria o celular ou o e-mail do contribuinte. Então o que você está falando nesse particular se você tiver direito à restituição,
opte pelo Pix, porque você, ainda que você não se encaixe em moléstia grave, ainda que não se encaixe na questão da idade, nesse tipo de situação, mas você só pelo fato de optar pela restituição em Pix, você está na prioridade de restituição. Exatamente. Maravilha, exatamente. É uma ótima dica, né? Reforçando, o Pix só é válido se a chave for CPF. Qual é a dica? Vai no banco, altera a chave e bota o CPF. Exatamente. Se puder fazer isso. Se puder fazer. Se puder fazer, para ter muitas vezes, se você já tem o Pix numa agência, que é o seu CPF, a outra muitas vezes não pode, porque o seu CPF já está vinculado a uma outra entidade bancária. Aí você bancária. só ficar atento a esse detalhe que é um importante. Exatamente. Com relação a o que é que leva a cair em malha e ter sua restrição retida. Retida, exatamente. É a chamada... Ou retida ou glosada ou até. Ou glosada, né? Até. São as malhas fiscais. Certo? O grande terror da malha fiscal, eu diria que é despesas médicas, sim, pensão alimentícia e deduções de plano de saúde indevidos. Primeiro vamos falar aqui das pensões alimentícias. Por que cai em malha? A pensão alimentícia é aquela que é determinada juridicamente. Quando o juiz determina, e a pessoa tem que comprovar isso documentalmente. Tem que ter ou um acordo ou uma condenação da área de família mandando o cidadão pagar aquela despesa. E isso é cruzado entre o declarante e o alimentando. Perfeito. Então, quando um declara um valor e o outro declara outro, a tendência é que essa declaração caia em malha, porque existe o cruzamento das informações. Perfeito. Como eu digo, a Receita Federal é uma verdadeira teia de aranha. Sim. Não é à toa que a Receita Federal investiu milhões e milhões num sistema chamado T-Rex, o nome de um dinossauro, e um sistema chamado ARP, que é o animal que tem a maior visão, onde cruza informações em frações de segundos. Então eu sempre gosto de dizer isso a meus clientes. Fornecidas sempre pelos contribuintes, né? Exatamente. Não se esqueça que são essas informações fornecidas pelos próprios contribuintes, seja PJ, seja pessoa física. Perfeito, perfeito. Tá? A outra malha que retém muito declaração são as chamadas despesas de saúde, despesas médicas. Por que isso, Sérgio? Porque todas as empresas da área de saúde são obrigadas a informar uma obrigação acessória chamada DMED. Sim. Declaração Médica de Saúde. E os contribuintes informam suas despesas, seus gastos com médicos, clínicas, médicos particulares, odontólogos, psicólogos, informam na sua declaração. Isso é cruzado entre a DMED, entre o Carnê-Leão, que o médico informou quando é um autônomo, o psicólogo. Sim. Tudo isso existe o cruzamento de informações da Receita. Mas vamos nos ater à DMED. A DMED, quando a clínica informa, ela informa quem é a fonte pagadora e quem é o beneficiário do serviço. Então vou dar um exemplo claro aqui. Vou até brincar aqui um pouquinho. Eu gosto muito de minha sogra. Sim. Certo? E resolvi pagar uma cirurgia plástica para ela. Certo. Posso deduzir essa despesa? Eis a questão. Quem foi a fonte pagadora? Fui eu, Daniel. Sim. O beneficiário de serviço foi a minha sogra. Eu paguei, peguei a nota em meu nome. Mas eu posso deduzir essa despesa da minha declaração? Não. Entendi. Porque ela não é minha dependente para o imposto de renda. Então, quando a clínica informou deu essa informação à Receita Federal na DMED, está dizendo que eu fui a fonte pagadora, Daniel, e Maria foi a beneficiária. E ela não consta no meu grupo de dependente. Então, o que é que o contribuinte comete o erro? Ele está com a nota em nome dele, vai e declara aquela despesa médica. Sim. Ao declarar, que bate a informação, não consta na DMED. Perfeito. Então, é glosado essa despesa por parte da Receita Federal. O outro gargalo, que também tem a ver com a DMED, é a questão dos planos de saúde. Todos sabem que hoje a maioria dos planos de saúde são planos empresariais. São raríssimos hoje planos individuais. Sim. Para que você possa deduzir esse plano de saúde empresarial, o custo dele tem que recair sobre o contribuinte. Ou seja, vamos supor aqui, um empresário, ele detém como rendimento seu prolabore. É bom você falar por isso, porque o nosso público é de empresário, exato, né? Então é onde a gente vê o problema. Então, ele tem um prolabore. Certo. Para que ele possa deduzir essa despesa médica tem que vir descontada no contra-cheque dele, provando que o ônus do plano, o ônus da despesa médica é dele. Perfeito. Tá? Então ele só pode deduzir até aquele montante que foi descontado do contra-cheque dele. E aí eu vou fazer mais um gancho
e um apelo aos contribuintes que tenham cuidado com essa questão de prolabore muito baixo. Porque o que acontece? Ele tem um plano de saúde que a gente sabe que não é um valor baixo hoje em dia, Sim. em torno de R$ 2.500, e muitas vezes ele declara um prolabore de um salário mínimo. Como é que ele paga? Como é que ele pode deduzir R$ 2.500 de um plano de saúde quando ele só ganha R$ 1.200? Perfeito, perfeito. Tá? Então ele só pode deduzir até o limite que o prolabore dele permite. O resto é custeado pela empresa. E essa informação é dada também pela empresa na DIRF. Então existe um cruzamento triplo entre a declaração do contribuinte, a DMED que o plano de saúde informou e a informação na DIRF, Perfeito. constando a coparticipação do plano de saúde. Sim. Ok? Não sei se ficou claro. Ficou claro, e é isso aí que é o grande gargalo, são esses 3 tópicos, né? Mas aí, dê a dica aí, você que vive aí no dia a dia, dessas dificuldades. Caiu na malha, o que é que o contribuinte tem que fazer? Tá lá, a restituição, o cara tá esperando a restituição, não vem, ele acessa o ECAC lá, verifica, ele tem uma senha, tem o código de acesso e verifica que tá lá presa. O que é que ele tem que fazer e quando ele pode fazer isso? Boa pergunta. Primeiro passo, verifique se os dados contidos na sua declaração está correto. Tá. Se não está correto, porque quando cai na malha, ele diz qual foi o motivo da malha. Então ele vai ter essa informação lá. Exatamente. Okay. Necessidade de comprovação documental. Ok. Certo? Houve divergência de rendimentos, que é outra coisa também que cai muito em malha. Omissão de rendimentos. Tinha um aluguel, recebeu o aluguel, não foi informado, por isso é cruzado com a DIMOB. Mas vamos até a uma malha, por exemplo, de comprovação documental. Você tem que chegar ao quê? Verificar a sua declaração, se está coerente com as informações contidas no cruzamento da Receita. Se está errado alguma coisa, retifique sua declaração. Se tiver tudo ok, a Receita irá liberar a sua restituição ou diminuir o seu imposto a pagar. Entendi. Certo? Entendi. Ou aumentar, se for Essa caso. retificação eu posso fazer a qualquer momento. A qualquer momento. Perfeito. Desde que você ainda não tenha caído em ação fiscal. Tá? Bem, a Receita nunca fiscaliza no próprio exercício. Sempre a fiscalização se dá no ano subsequente. Até porque ela precisa do prazo para processamento. Bem, se você verificou, caiu em malha, você verificou que todos os seus documentos estão regulares, que é uma informação talvez de erro no cruzamento de informação, certo? Você tem que aguardar 2 situações. Ou aguarda a virada do ano para que a Receita disponibilize no seu sistema a antecipação da malha fiscal. O que é isso? Ele dá um linkzinho Sim. no Meu Imposto de Renda, no aplicativo Meu Imposto de Renda. Sim. Lá no ECAC, certo? Para que você possa se antecipar a um procedimento fiscal. Entendi. Então é uma autorregularização. Uma autorregularização. Perfeito. Então você vai, faz sua autorregulação, tá tudo ok. Não tem o que retificar. Eu vou simplesmente mandar os documentos para a Receita, abre um processo digital, faz uma antecipação de malha e manda os documentos, vai passar por um auditor, o auditor vai analisar aqueles documentos que você enviou e vai liberar a sua documentação. Maravilha. Tá? Ou, se quiser, eu não aconselho muito, você pode aguardar o comunicado da Receita. Lembrando que quando chega o comunicado da Receita, você tem um prazo exíguo, prazo muito curto para você atender. Geralmente são 15 dias. E muitas vezes você tem a dificuldade de conseguir esses documentos. E tudo na Receita tem que ser por escrito. Entendi. Mas aí também tem um detalhe, me corrija aí agora. Enquanto ou eu espero o ano subsequente, ou aguardo a intimação da Receita Federal, minha restituição está travada. Está travada. Então, o melhor, já que eu tenho restituição, já que eu tenho direito à restituição, é eu buscar logo entender o motivo de minha restituição estar travada, está parada lá, sim, corrigir se for o caso, ou pedir antecipação do procedimento para minha autorregularização. Exatamente. Lembrando que esse procedimento de autorregularização, de antecipação de malha, geralmente ele só disponibiliza no início do mês de janeiro do ano subsequente. Do ano subsequente, mas pelo menos eu não fico lá aguardando ad eterno, né? Exatamente. Maravilha, isso é importante. Exatamente. Isso é importante. Uma outra coisa também que cai muito em malha, que não é nem culpa do contribuinte, nem culpa da Receita. Eu vou até frisar isso aqui agora. É que às vezes a fonte pagadora reteve imposto de renda de você, sim, e não recolheu aos cofres públicos a apropriação indébita. Certo. Quando você entrega a sua declaração, está toda corretinha, batendo com o informe, batendo com a DIF, mas não houve pagamento por parte do contribuinte. Aí ele intima o contribuinte a apresentar os documentos, você
apresente seus informes de rendimento. A Receita vai liberar a sua restituição, se for o caso, a sua declaração, e vai correr atrás do devedor. Mas pelo menos libera a sua restituição. Mas libera a sua restituição. Pronto, que é o importante. Então esse é um outro ponto que cai muito em malha. Perfeito, tá claro. A gente tem falado, se eu não me engano, essa questão, você já comentou antes do nosso bate-papo, a questão da declaração pré-preenchida. Se eu não me engano, isso já vem aí de 1 ou 2 anos atrás, não é isso? Sim, sim. E agora, por que você destacou esse ano especificamente isso? Como é que funciona isso? É porque a declaração pré-preenchida esse ano teve muitas novidades. Ah, então tá. Certo? Então é um processo de evolução. É um processo, digamos assim, de facilitar ou minimizar o impacto de declarações retidas em malha. Ótimo, ótimo. Certo? Esse tem seu lado positivo. O que é essa declaração pré-preenchida? Já vai estar lá, quando eu acessar o sistema, já vai estar lá tudo meu? Como é que vai funcionar? Não é bem assim. Você primeiro tem que baixar ela, fazer o download da declaração pré-preenchida lá no ECAC, no aplicativo, no menu Meu Imposto de Renda. Certo. Qual foi a grande novidade? É que antes, para você fazer essa declaração pré-preenchida, você só tinha acesso através de certificação digital. Uhum. Normalmente, o contador teria que ter o certificado digital do contribuinte ou através de uma procuração eletrônica. Certo. Esse ano, qualquer contribuinte pode baixar a sua declaração pré-preenchida. Entretanto, para isso, ele tem que ter a senha gov.br. Ele tem que baixar o aplicativo gov.br, fazer uma senha. Essa senha tem que ser prata ou ouro. Sim. Ou seja, aquela que você faz com reconhecimento facial. Certo. Para evitar fraudes, tem que baixar o app gov.br. Qualquer pessoa pode fazer isso. Baixa o aplicativo. E aí você pode acessar o ECAC no menu Meu Imposto de Renda e fazer o download da declaração pré-preenchida. Duas novidades. Além de se fazer com a senha Gov, você também pode delegar com a senha Gov hoje uma procuração eletrônica para o seu contador. Não precisa mais você ter um certificado para delegar uma nova procuração eletrônica para o seu contador. Você pode fazer com a senha Gov. Ou até mesmo para facilitar aqueles grupos familiares que eles mesmos fazem declaração de pai faz declaração de filho, de mulher. Muito comum. Muito comum isso. Então você pode também, através da senha Gov, autorizar um CPF, certo? Para fazer essa declaração. Lembrando que cada CPF só pode autorizar um único CPF. Até bem interessante isso. E aquele CPF autorizado é limitado a no máximo 5 declarações. Entendi. 5 CPF para que ele tenha autorização. Tá? Claro. Eu sempre aconselho o seguinte: faça uma procuração para o seu contador. Perfeito. Que é um profissional habilitado para isso. É um profissional habilitado. E as declarações realmente facilitam essa pré-preenchida, Daniel? Muito. Dentre elas, tem algumas novidades na pré-preenchida esse ano. Dentre as novidades é o quê? Quando você pega a pré-preenchida, além de lhe dar mais segurança na informação, porque você vai pegar a base de dados que já está na Receita, certo? Quais são essas bases de dados que vêm? Os dados cadastrais, as fontes de rendimento informadas em DIF pelas pessoas jurídicas. Não corre o risco de eu ter esquecido uma fonte pagadora. As despesas, exatamente. As despesas médicas já vêm. Só que esse ano ele trouxe mais algumas novidades. Que além disso, virá também na declaração. Um imóvel que você adquiriu e passou pelo cartório de notas ou de imóveis e foi informado em DOI, a declaração de operações imobiliárias, essa declaração também já vem importada, esses dados também já vem importados. Maravilha. Que até então não vinha. Maravilha. Certo? As informações de aluguéis recebidos através da DIMOB, pelas imobiliárias, tudo isso já vem importado. Os rendimentos do Carnê-Leão web, que agora o Carnê-Leão é web, não é mais um aplicativo offline. Também, se você informou lá no Carnê-Leão, no caso dos profissionais liberais, que estão sujeitos ao Carnê-Leão, que informou lá na Receita Federal, no Carnê-Leão web, ele já traz a importação automática. Certo. Não precisa você ir lá digitar mais nada. Então ela lhe dá muito mais segurança. Entretanto, eu vou fazer uma ressalva nesse sentido. Um questionamento que as pessoas fazem. Uma vez, Daniel, essas informações eu posso confiar? É segura? Sim, é verdade. Eu lhe digo o seguinte: a declaração é do contribuinte. A Receita Federal sempre diz o seguinte: a responsabilidade pela informação dos dados é sua.
Então, se você recebe uma declaração pré-preenchida com informação que ela está inconsistente do seu ponto de vista, cabe a você corrigir aquela informação e você enviar a declaração para a Receita. Porque ela só vai valer no momento que você envia. Exatamente. Entendi. Além disso, essa novidade que trouxe dos imóveis requer um certo cuidado dos profissionais de contabilidade, inclusive. Por quê? Porque quando você importa esses dados da declaração pré-preenchida através da DOI, a Declaração de Operações Imobiliárias, vem ali o valor venal. E o imposto de renda ele é feito em regime caixa. Então, exemplificando, eu comprei um imóvel por 200 mil. Esse imóvel foi financiado, eu não paguei 200, eu paguei 80. O resto eu financiei. Então, eu vou ter que alterar aquele valor para informar o valor efetivamente pago. Corrigir a informação que veio da própria Receita. Veio da própria Receita. Perfeito. Isso é um detalhe importante. Então, gosto de chamar a atenção disso porque a informação é do contribuinte. Amanhã você não vai poder falar assim, não, eu trabalhei com a informação da Receita. Não, você recebeu a informação da Receita, mas caberia você ter trabalhado com a informação correta. Exato. Uma outra novidade também que trouxe na declaração pré-preenchida, não sei se vocês lembram, mas desde 2018, me parece, ou foi 2019... que a Receita Federal começou a abrir um campo nas informações dos bens, pedindo, por exemplo, de bancos, CNPJ, conta, agência, conta. Se você preencheu aquilo ali de forma correta, ele também vai trazer agora os saldos bancários de 31/12/2021 e 31/12/2022. Maravilha. Assim como os rendimentos. Entendi. Lembrando que isso aí só virá essa informação, certo? Se você preencheu aqueles dados, porque ele era facultativo, ele não era obrigatório. Perfeito. Tá? E além disso também fundos de investimento por CNPJ novos. Outro problema, né? Exatamente. Outro problema. Também já virá pré-preenchido. Entendi. Tá? Então Daniel, vamos. O nosso horário está terminando, amigo, e a gente. Já que o papo tá bom, o papo tá fluindo e tem muita coisa aqui. Mas eu queria que a gente falasse um pouco, ainda mais porque a gente está falando para empresários, o nosso público aqui são os empresários da Fé Comércio. A questão que a gente vê muito acontecer lá no escritório, você provavelmente não sei, que é a questão da confusão patrimonial. Aquela questão de que eu pago o condomínio de minha casa na conta da empresa, eu pago o imposto da empresa na minha conta pessoa física. Ou seja, ao invés de ser separado a pessoa física da pessoa jurídica, é tudo uma coisa só. É tudo confuso, há um patrimônio confundido entre pessoa física e pessoa jurídica. E isso eu vejo que você outro dia comentou comigo, a questão do MEI, isso é muito comum, os pequenos empresários isso é muito comum. Então eu acho que vale a pena a gente trocar um pouco de informação, passar uma informação de qualidade para esses empresários, para que eles evitem essa confusão patrimonial. E aí eu queria que você, com a sua experiência, atacasse esse ponto aqui com a gente. Vou agora falar da parte técnica. Sim. Dentre os princípios da contabilidade, existe um princípio fundamental, que é o princípio da entidade. O patrimônio da pessoa física não pode se confundir com o patrimônio da pessoa jurídica. E isso vem acontecendo e muito, principalmente com o pequeno empresário, pequeno e médio empresário. E aí eu gostaria de destacar principalmente a questão do microempreendedor individual, que é aquele trabalhador informal mesmo. Esse aí, então, é um verdadeiro gargalo para a desobediência desse princípio. Gente, não pode nunca se confundir as obrigações do microempreendedor individual PJ do empresário. O microempreendedor, ele tem a obrigação de apresentar a DASMEI, certo? A declaração anual do microempreendedor individual, que é a declaração de faturamento da pessoa jurídica. Que não se confunde com a declaração de imposto de renda da pessoa física. Não se confunde com a declaração de ajuste anual, a chamada de IRPF, a declaração do imposto de renda da pessoa física. Perfeito. Tá? Bem, como declarar os rendimentos do microempreendedor? Que ele é um trabalhador, de certa forma, informal. Bem, se ele faturou um valor X, o microempreendedor ele tem que faturar até 81 mil ano. Se é uma empresa comercial, até 8% do rendimento, que ele não tem contabilidade montada, ele é totalmente informal nesse sentido, até 8% é considerado rendimento isento, que é aquele chamado lucro presumido que a gente tem na pessoa jurídica. É uma presunção de resultado. Se ele pegou o dinheiro da empresa e transferiu para a conta pessoa física dele,
Até 8%, se é uma empresa comercial, 8%, se for empresa de serviço, 32%, é considerado rendimento isento. A diferença é rendimento tributável. Perfeito. É rendimento tributável, tem que oferecer a tributação. Mas o que você fala também é que, dentro dessa questão do princípio de identidade, é que ele tenha a conta da PJ separado da conta da PF. Com certeza, ele tem que segregar as receitas. O que é da pessoa jurídica é da jurídica, o que é da física é da física. O condomínio é pago na conta pessoa física, o tributo é pago na conta da PJ, o contador é pago na conta da PJ, a despesa da gasolina do carro é pago na pessoa física. A gente está falando de microempreendedor, mas se atenha também aos microempresários e aos empresários de pequeno porte também. Está todo mundo respeitando essa questão do princípio de identidade. A Receita Federal entende que tudo aquilo que transita na conta da pessoa, a empresa pagou um condomínio residencial, pagou o supermercado, o cartão de crédito da pessoa física, isso é retirada. Isso. E para fins tributários, no imposto de renda, certo? Aí eu estou agora me referindo à pessoa jurídica, certo? Ou é prolabore ou é lucro. E a Receita Federal, recentemente, em 2016, salvo engano, foi a solução de consulta 120 de 2016, deixou claro que os empresários têm que segregar o que é rendimento do trabalho, prolabore, do rendimento de capital, que é a distribuição de lucro. Caso não segregue, será considerado tudo como prolabore, portanto, sujeito à contribuição previdenciária e imposto de renda. Um perigo. Então, sugiro, tenham cuidado. Muito cuidado, né? Muito. Meu amigo, o que é que você tem mais a destacar para a gente já dar esse fechamento aqui do nosso bate-papo? O principal destaque que eu faria é: cuidado ao preencher sua declaração. Sugiro que procurem um profissional de contabilidade competente, certo? Se é a pessoa indicada para fazer seu imposto de renda. Afinal de contas, como eu disse, eles estudam para isso. Sim. Certo? Não se metam a fazer uma declaração se você não tem ideia. Sempre, não dá para aventurar. Sempre a gente trabalha, eu pelo menos quando eu trabalho com meus clientes, eu procuro fazer uma análise prévia da declaração, porque você não pode ter um patrimônio maior do que o que você teve de renda, a chamada variação patrimonial descoberta. Perfeito. Certo? Então, necessita de uma análise, não é somente preencher um formulário. Existe uma ciência por trás disso. Beleza. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, que é trazer essa informação sua, uma informação de qualidade, uma informação de que tem experiência e que traz o conhecimento para ajudar ao empresário, para ajudar o contribuinte, para que ele, por um equívoco de interpretação ou por um vacilo no preenchimento de uma declaração, tenha uma penalidade, tenha uma cobrança de um imposto que teoricamente seria indevido. Eu acho que a nossa obrigação é de trazer essa informação acessível a todos. Com certeza, até porque as penalidades, quando por infração, elas são bastante salgadas. Isso. A multa mínima é de 75%. É pesado. Do imposto devido. É pesado. Então, é pesado. Ela varia de 75% a 200%. Maravilha. Daniel, te agradeço muito. Bem-vindo ao nosso podcast. Você aqui ajudando a gente na nossa discussão de tributação sem complicação, que é o nosso propósito lá da CAT. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela aula de conhecimento, de simplicidade, de tranquilidade no tratamento de uma questão que é complexa, de uma questão que é sensível a todos, de relevância para todos nós. E eu agradeço muito a sua presença. Espero em breve a gente estar tratando aqui de outros assuntos aí que a gente tem pela frente. Temos Simples Nacional, temos reforma tributária, temos muita coisa pela frente. Eu te agradeço mais uma vez a presença e o seu tempo de dedicação para a Fé Comércio, para os empresários, para a CAT e para o nosso podcast. Eu quem agradeço, é muito gratificante para mim. Como diz Cora Coralina, feliz daquele que aprende o que sabe, que transmite o que sabe e aprende o que ensina. Verdade. Então esse é um ditado que eu sempre levo na minha vida profissional, na minha vida pessoal. O fato de a gente estar aqui discutindo um pouquinho de tema tributário é uma forma também de estar aprendendo. Verdade. Então eu quem agradeço a CAT, a você como coordenador da CAT, certo? Ao presidente Kelson, certo? Por essa oportunidade. É isso aí. Muito obrigado e um abraço a todos.